Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus abençoar a sua vida. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. E se eu posso intitular essa devocional do dia de hoje, eu diria que seria: renovemos a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. É através dessa renovação que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas. Antes de entrar no texto, eu quero fazer um pedido a você. Eu tenho certeza de que você foi abençoado diversas vezes por vídeos que nós estamos postando aqui. Eu tenho certeza de que vidas estão sendo alcançadas através dessas mensagens. E o que eu quero é que você seja uma ferramenta de Deus. Que você compartilhe tudo aquilo que você tem ouvido e visto. Para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Queria que você compartilhasse, comentasse, desse uma curtida aí nesses vídeos. Para que esta ferramenta a qual nós estamos utilizando, ela possa entender que há relevância naquilo que nós estamos fazendo. Para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas, como eu e você. Amém, meu querido? Vamos ao texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma. E esta carta que ele escreve à igreja de Roma, ele está falando nesse iniciozinho aqui de algumas coisas que chamam ao meu e a sua atenção. Eu tenho certeza de que você já passou por esse texto, já foi ministrado através desse texto, mas talvez algumas coisas você ainda não extraiu desse texto que Deus quer revelar a mim e a você nesse dia de hoje. A primeira coisa que eu vejo, ele está falando a respeito do culto a Deus. Então vamos lá. A primeira coisa que ele entende é que ele roga, ele pede pelo amor de Deus, é isso que ele está querendo dizer, que o culto ao Senhor seja feito de corpo e alma. De toda, como eu posso dizer, de toda a força possível que o ser humano possa exercer. Por isso, ele fala que os vossos corpos sejam dados em sacrifícios vivos. E quando nós temos a conotação de sacrifício, nós estamos indo além da capacidade. Isso não é sacrifício? Quando você se sacrifica aí para ficar sem comer, você sente fome. A sua capacidade de comer, a sua vontade de comer, você vai além dela. Isso é sacrifício. Sacrifício é sempre ir além. E ele diz: apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos. Ou seja, com o seu corpo, vá além do natural. E aí, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, quando você está, de alguma forma, sendo perseguido, de alguma forma sendo oprimido, que é o caso da igreja, principalmente em Roma, pode haver desânimo, cansaço, apatia, tristeza. Imagina você ir por um culto, e aí eu quero que você ilustre isso na sua mente para você entender um pouco. Imagina você ir para um culto após um irmão seu ter sido preso por conta do evangelho, ou espancado, ou até mesmo torturado.
Imagina como seria esse culto. Como não seria arrastado esse culto. Mas ele diz, eu sei que essas coisas vão acontecer, mas vocês precisam ir além disso. Vocês precisam sacrificar os seus corpos, ir além das suas próprias capacidades humanas. E é isso, meu querido, que muitas vezes eu não entendo, quando na igreja nós temos um momento de culto e as pessoas não se alegram no momento do louvor, as pessoas não glorificam, não ficam de pé, não levantam. Parece que, de alguma forma, eles não conseguem ir além. Eu não estou aqui para dizer ou falar de formas de cultuar a Deus. Eu estou falando do que o texto propriamente está dizendo. Primeiro, seja os vossos corpos sacrifícios vivos. Vá além das suas capacidades. Por quê? Porque a igreja vai precisar. Ela vai passar por coisas que vai precisar demonstrar sua força. E aí, ele diz que assim deve ser o culto. E aí, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeira coisa, um sacrifício santo. Ele quer que o culto seja santo e agradável a Deus, ou seja, a vontade de Deus seja a direção do culto. Imagine se todos os cultos de nossas igrejas fossem recheados de pessoas querendo ir além, fossem recheados de pessoas, querendo fazer além da sua capacidade, no sentido de estar cansado, eu vou ficar de pé a si mesmo, estar desanimado, eu vou glorificar a si mesmo, mas de uma maneira, é claro, racional, ele vai dizer ali, por isso ele vai frisar bem no culto racional, mas que nada possa me atrapalhar de cultuar a Deus. Nós temos vivido uma igreja que todo tipo de problema atrapalha a adoração. Todo tipo de problema atrapalha o cultuar a Deus. São essas coisas que precisam ser renovadas na nossa mente. Precisamos ter uma outra ideia do que é cultuar a Deus. De que quando nós entramos na casa de Deus, a presença de Deus está ali naquele lugar. E, meu querido, eu vou falar para você com toda certeza, sem medo de errar. Se você estivesse na presença de um presidente, de um ditador, de sei lá o quê, de uma autoridade, se você estivesse na presença de um fã, de um ídolo aí, sei lá, que o pessoal gosta, de alguém famoso, eu duvido que você, na presença do presidente, do governador, você faltaria com respeito, você receberia ele sentado, você faria de qualquer jeito a cerimônia a ele. Eu duvido muito. Sem medo de errar, eu vou dizer para você que você ia fazer dar triplas corações para ficar bem na fita, ficar bem na foto. Mas este homem não é nada em relação a Deus. Aliás, a palavra diz que nós não devemos temer aos homens que pode castigar o nosso corpo, né? Ou pode afligir o nosso corpo. Mas sim devemos temer a Deus, que pode, de alguma forma, tomar as nossas almas, ou seja, tem poder de todas as coisas, que tem domínio sobre o físico e sobre o espiritual. Eu quero dizer a você, com isso, que as igrejas seriam diferentes se você fosse diferente. As coisas na igreja aconteceriam de maneira diferente se a sua atitude em relação ao culto fosse diferente. E o apóstolo Paulo continua dizendo no texto, e não vos conforme com esse mundo. Ou seja, essas coisas do mundo vão acontecer. Então vocês devem permanecer firmes, fazendo o culto além das suas forças. Mas não se conforme com essas coisas. Não se conforme com o fato das coisas serem assim.
do crente ser sempre perseguido. Não se conforme com as coisas ruins que tem vindo sobre esta terra. Não se conforme com a injustiça, com a corrupção, com a promiscuidade. Não se conforme com essas coisas. Mas, e aí ele dá um porém, né? Porém, sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que vai te transformar é quando você começar a entender o que Deus precisa de você, o que Deus quer para a igreja, o que Deus quer para o povo dele, o que Deus quer para os momentos culticos. Temos tido igrejas fortes e igrejas fracas. Isso não deveria existir. Sabe por quê, meu querido? Porque a igreja é a igreja, porque o Deus é o mesmo. Se existe chamados igrejas fracas, né, ou igrejas frias, é porque o povo é frio. É porque ainda não se renovou o entendimento do que Deus quer para aquela igreja, o que Deus quer para a vida daqueles. Mas Deus está falando comigo e com você, meu querido. É necessário que nós renovemos o nosso entendimento. Entra na igreja e fala o que Deus quer para mim nesta igreja. O que eu preciso de Deus nessa igreja. O que eu preciso fazer para que o reino de Deus seja estabelecido aqui, nesse lugar. Não só na igreja, mas no lugar onde eu estou, aonde eu estou plantado. E aí ele diz, para que você possa experimentar, quando o entendimento for renovado, quando essa transformação do seu entendimento for feita, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só conseguimos entender a perfeita vontade de Deus, só conseguimos ir adiante no projeto que Deus tem para a sua igreja, meu querido, no projeto que Deus tem para a sua família, meu querido, no projeto que Deus tem para os seus vizinhos, quando o seu entendimento mudar e você começar a pensar, eu preciso de alguma forma me sacrificar, se esse é o termo, para que outros possam viver. Eu sei que vai ter dias que vão chegar a vocês pessoas com problemas e você vai estar super cansado. Você vai dizer, eu não tenho palavras para falar para essa pessoa. Eu estou vivendo um problema até pior que essa pessoa, mas eu quero dizer para você, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Ali, vá além das suas limitações humanas e deixa Deus te usar. E começa a colocar o seu entendimento nas mãos de Deus para que Ele possa te fazer enxergar o que Ele quer, o que Ele precisa para a sua vida. E assim, quando o seu entendimento for renovado, eu tenho certeza, você vai começar a enxergar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ver a sua família sendo transformada. Você vai ver a sua igreja sendo transformada. Pastor, a minha igreja tem um louvor muito ruim, então comece a você a estudar louvor. Pastor, não tenho nada a ver com louvor, mas se te incomodou, começa você a buscar por esse louvor. Começa você a orar pelo ministério de louvor. Se possível for, aprenda a música. Vai lá, cante junto, lute por eles. Eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para transformar a vida deles. Pastor, mas na minha igreja não dá glória a Deus, então começa você a abrir a sua boca e dá glória a Deus lá. Eu tenho certeza que vai vir outros que vão repetir o que você está fazendo e você vai começar a contagiar a igreja. Pastor, mas a minha igreja ainda não entendeu o projeto para a sociedade em volta. Parece que nós estamos numa igreja, que acontece muito, uma igreja com uma sociedade de poder aquisitivo baixo e uma igreja que parece que está em outro patamar, e aí parece que um não fala a língua do outro. Então seja você o canal, seja você o intermediador. Eu tenho certeza que no momento em que você colocar a sua mente à disposição de Deus, o seu corpo como sacrifício vivo, e aí você entende, e eu vou dizer para você o que ele está dizendo,
que nós vamos ser transformados no entendimento? É colocar a sua mente à disposição a Deus, o seu coração à disposição a Deus, não só no momento do culto, não só no momento daquilo que Deus quer fazer ali, mas a todo instante, até o ponto de você ser transformado e começar a entender o projeto de Deus. Até o ponto de você começar a perceber e olhar e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E aí, como o apóstolo Paulo vai dizer, você vai se tornar espiritual, ou vai se tornar crentes espirituais, cada vez mais espirituais. E o crente espiritual, ele consegue discernir tanto o que é carnal, quanto o que é espiritual. Mas nós precisamos apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Nós precisamos ir além das nossas capacidades. Ou, pelo menos, nos sacrificar para que isso aconteça. Meu querido, se você não tem paciência, só de raiva, tenha paciência. Se você, pastor, eu não sei como falar, só de raiva você vai querer ser a pessoa mais dócil, mais grata, mais... com a palavra mais bondosa possível. E tenho certeza, se você treinar isso, se você colocar isso como sacrifício, eu tenho certeza, você vai começar a entender o que Deus tem para a sua vida. Tenho certeza absoluta. Pedro não entendeu, em primeira instância, o que Deus tinha para a vida dele. Mas ele começou a ir além das suas limitações. Veja Pedro, um homem cheio de limitações, mas foi o pai da igreja. E aí, Deus quer te levar a coisas grandes, mas você precisa, como Ezequiel, cada vez mais mergulhar mais fundo nesse rio que Deus está colocando disponível a você. Dê a sua mente a Deus. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo. E aí, quando eu digo corpos aqui, talvez não seja apenas o corpo físico, mas o corpo mental, o corpo emocional e espiritual. Apresente isso a Deus como sacrifício. Pastor, eu ainda não tenho capacidade de fazer. Ninguém falou que você teria, mas o Senhor falou que você conseguiria. Então coloque à disposição a Deus. O que eu quero de você, o que Deus quer de você, é que você apresente a sua mente todos os dias a Ele, para que Ele possa renovar o seu entendimento. E amanhã você vai entender o que você estava fazendo hoje. Amanhã você vai entender o porquê das situações, o porquê que Deus te colocou naquilo, porque o seu entendimento vai ser renovado. Mas é necessário que você se entregue. É necessário que você viva uma vida de culto a Deus. Uma vida de devoção a Ele. É por isso que nós estamos fazendo esses momentos de devocionais. Todos os dias você precisa crescer espiritualmente. Eu preciso, você precisa. Mas é necessário, meu querido, que isso de verdade faça parte da sua vida. Por isso eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento. Nós queremos apresentar diante de Ti o nosso corpo físico, mental e espiritual. Queremos apresentar a nossa mente diante de Ti, o nosso coração diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, aprender a Te cultuar dentro do templo e fora do templo. Precisamos, ó Pai, aprender a cultuar a Ti, Deus, na igreja e fora da igreja. Precisamos, ó Pai, de verdade, ó Pai, sermos o reflexo de Cristo. E queremos, ó Pai, a todos os dias, que o nosso coração, que o nosso entendimento seja renovado. Que as situações do dia não nos atrapalhem de cultuar a Deus. Que a tristeza do dia a dia não nos atrapalhe do nosso culto a Deus diário. Que as lutas do dia a dia não nos atrapalhem em nada na nossa comunhão contigo. Pai, nós sabemos que a tristeza ela pode vir, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela deve vir pela manhã. Por quê? Porque nós estamos pautados naquilo que diz a sua palavra.
E sobre essas promessas, nós queremos requerer neste dia que a tua bênção, que a tua graça, que o teu poder esteja sobre as nossas vidas. Para que assim, ó Pai, a nossa mente comece a ser renovada e comecemos, ó Pai, a entronizar a nossa mente à sua mente. De uma forma que os seus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que os seus desejos sejam os nossos desejos, e a nossa mente seja renovada a ponto de nós conhecermos e sabermos, ó Pai, qual é a boa, perfeita e agradável obra que o Senhor tem para a nossa vida, a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, ó Pai, nos unja, nos abençoa, nos renova nesse dia, mas nos faça, ó Pai, cada vez mais alvo como a neve. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu querido. Eu vou ficando por aqui, mas não esqueça, compartilhe esse vídeo, curta o canal e dê um like aí para ajudar na divulgação dos nossos conteúdos. Um beijão do seu pastor e até o próximo vídeo.